Paz e graça, queridos e amados, que bom estar de volta, gravando esses vídeos. O projeto Ame Seu Vizinho, projeto de apoio aos nossos grupos de PGM, né? É um projeto da Every Home for Christ, de levar Jesus Cristo aos lares, nós como missionários em nossos lares, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso emprego, na nossa escola, algo maravilhoso. Esse quarto vídeo vai tratar aqui para nós do engajamento, né? Engajamento bíblico. E ele começa aí, como sempre começa, com uma palavra aos pastores, né? E eu queria ler essa palavra também com vocês, porque fala muito para nós e fala para vocês. Ele diz assim, vamos ler, né? Querido pastor, Jesus ama as Escrituras, isso é verdade, irmãos. E você também. Senão nós não éramos pastores, né? Sabemos que as igrejas e crentes fortes são edificados sobre a verdade da santa palavra de Deus. Nessa sessão, você tem a honra de ajudar os crentes em sua igreja a amar e seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Você conectará a mensagem da Bíblia com a missão de Jesus. Isso começa com você se alimentando da palavra de Deus diariamente, não apenas ao preparar um sermão ou uma lição bíblica. Como pastores, precisamos sentar-nos aos pés de Jesus, alimentar-nos da sua santa palavra e pedir ao Espírito de Deus que nos ensine. Você está se deliciando com as Escrituras? Ele faz essa pergunta. Isso é uma verdade. Muitas vezes, eu mesmo, irmãos, que prego aí 8 vezes por semana, muitas vezes a gente não tem condições de fazer muito mais nada, né? Eu prego 8 vezes por semana, eu tenho que estudar para isso, eu tenho uma pós, eu tenho tantas outras coisas, tantos outros compromissos, né? Visitas, né? Discipulados e coisas e tal. Isso é uma verdade. Daqui a um pouco a gente está estudando só para pregar, só para falar para os outros e a palavra deixa de falar para a gente, né? Como cristãos, muitas vezes a gente faz isso, lê a Bíblia e diz, bah, essa palavra era boa para o fulano. Não, quando eu estou lendo a Bíblia, essa palavra tem que ser boa para mim. Para mim, tem que tocar na minha vida, tá? E será que a gente está se deliciando com as escrituras? Ou a gente pega as escrituras e elas são maçantes, elas são difíceis? Nós temos que aprender a amar a palavra de Deus. Eu luto muito, né? Há momentos, há livros que eu já li tanto que eu tenho dificuldade de ler novamente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo fala através de toda a sua palavra, toda ela é inspirada, né? Você ama a santa palavra de Deus? Claro que sim. Está ensinando a Bíblia aos membros de seu conselho, perdão, está ensinando a Bíblia aos membros de seu conselho e ajudando os líderes da sua igreja a conhecer, amar e seguir os ensinamentos bíblicos? Em um mundo cheio de concessões e perguntas, uma das melhores coisas que os pastores podem fazer é ajudar cada membro da igreja a ver o valor de abrir a Bíblia todos os dias e lê-la com o coração aberto. À medida que se tornam participantes da palavra, Tiago 1:22, não apenas ouvintes, mas participantes, lares, vidas e igrejas são transformadas. E isso transforma o mundo ao nosso redor. Que você se aprofunde na palavra de Deus e seja um exemplo de amar e viver a verdade da Bíblia. Amém, né? E aqui nós começamos o que você tem aí, diz assim: a Bíblia é a verdade do céu soprada pelo Espírito Santo. Jesus é a palavra viva de Deus. E quando caminhou aqui na terra, ele amava a palavra escrita. Ele a conhecia, citava e deixava que falasse através dele. Como seus discípulos, precisamos conhecer as Escrituras, amá-la e seguir seus ensinamentos. Ao fazermos isso, o mundo verá a mensagem imutável da verdade num mundo de incertezas radicais. A palavra de Deus nos ensinará
a palavra de Deus nos enviará na missão de Jesus e nos ensinará como viver no mundo de forma que a luz de Jesus brilhe mais forte. Isso é uma verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não conseguimos viver uma vida longe do propósito de Cristo Jesus. A palavra vai nos empurrar a sermos testemunhas, sempre. A Bíblia é o livro mais vendido na história do mundo, não tendo nenhum concorrente. Muitas listas modernas de livros mais vendidos excluem a Bíblia, pois ela ocupa o topo todos os meses, todos os anos. A Bíblia foi traduzida em mais de 700 idiomas e o Novo Testamento existe em outras 1.500 línguas. Nenhum outro livro chega perto disso. Até aplicativos gratuitos oferecem a Bíblia em formato eletrônico que pode ser lido em múltiplas traduções no celular, tablet ou computador. A Bíblia nunca foi tão rapidamente disponibilizada como hoje em dia. Deveríamos nos perguntar: as pessoas estão crescendo em engajamento e aprendizado com a Bíblia? Os cristãos estão lendo ou ouvindo as Escrituras? Nosso amor por esse livro inspirado pelo Espírito Santo tem crescido? Será que estamos meditando nas verdades bíblicas e deixando-as moldar nossa vida? Olha que monte de pergunta maravilhosa, não é? E que a gente tem que se perguntar. As pessoas estão crescendo em engajamento e aprendizado com a Bíblia? A gente pode olhar para nós mesmos, para as nossas igrejas, né? E medir o nível de engajamento e crescimento espiritual, né? Se isso é aprendizado, né? Quando nós aprendemos de Cristo Jesus, nós amadurecemos. Nós chegamos a um conhecimento de saber que somos testemunhas e temos que dar fruto. Os cristãos estão lendo e ouvindo a Escritura. Muitas vezes eu conheço cristãos que passam o dia inteiro ouvindo rádio, o dia inteiro na internet, acessando vídeos no YouTube ou qualquer outra coisa e não tem tempo de escutar a palavra de Deus, né? Nosso amor por esse livro inspirado pelo Espírito Santo tem crescido? É uma pergunta que eu me faço também. Muitas vezes a gente gasta mais tempo aprendendo sobre coisas em torno da palavra de Deus do que com a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Isso é uma das coisas que eu luto no meu coração. Será que estamos meditando nas verdades bíblicas e deixando-as moldar nossas vidas? A palavra de Deus tem nos moldado, queridos? Será que tem me moldado? Isso é algo que nós devemos pensar, fazer, né? Refletir sobre isso. Vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Ou será que nós estamos moldando a palavra de Deus aos nossos desejos? Hoje nós temos centenas e milhares de igrejas que moldam, e pastores, né? Não só igreja, pastores, que moldam a palavra de Deus ao seu bel prazer, para ter dinheiro, para ter o controle, para serem importantes, tantas coisas que nós estamos vendo aí. Mas quem deve ser transformado somos nós. A palavra de Deus é aquele que nos molda, que nos transforma. Amém? A maioria de nós possui uma Bíblia. A pergunta é: são as verdades da Bíblia que guiam sua vida e coração? São as verdades da Bíblia que estão aí guiando sua vida e seu coração? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Como cristãos, nós somos guiados pela palavra de Deus, nosso coração, nossos sentimentos, aí, nossa razão é biblicamente correto? Vamos refletir então. Diz ali os textos, ó, Mateus 27, 45 ao 50 e o Salmo 22, 1. Em seu momento de maior angústia e dor, Jesus clamou as palavras das Escrituras, do mais fundo da sua alma.
O que você aprende com o exemplo do Salvador? Como você poderia internalizar as Escrituras para que sejam em seu coração e lábios, para que estejam, perdão, em seu coração e lábios quando chegar os tempos difíceis? Eu acho que vamos ler o texto aqui. Ali já Jesus já está nos momentos derradeiros de sua vida, em Mateus 27, né? 45 ao 50. E ele vai dizer assim: houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então nós vemos aqui algo que é tremendo. O Senhor, na sua hora derradeira, quando de angústia e dor na cruz, clama a Deus, clama a Deus Pai, né? Vamos pegar o nosso salmo aqui, Salmo 22, salmo maravilhoso. Nós estamos estudando salmos, né? E diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus neste momento de angústia, falando a palavra de Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Será que no nosso momento de angústia, será que a gente fala a palavra de Deus ou a gente reclama? Ou a gente diz: que saco, que vida, que isso, que aquilo, por quê? O que nós temos feito, irmãos? Isso é importante nós pensarmos. O Salmo 119 vai nos trazer ali 119, 97 ao 100. São bem curtinho, né, irmãos? Que são 119 do 97 ao 100. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, irmão, pois obedeço aos teus preceitos. Falando do homem sábio, né? O que acontece quando um seguidor de Jesus ama a Bíblia e o que pode nos ajudar a amar a verdade escrita de Deus mais profundamente? E aqui o salmista já dá essa resposta, né? Que lendo, meditando, estando com a palavra de Deus guardada sempre perto dele, ele se tornava mais sábio que seus inimigos, que os anciões, né? Que os mestres, os próprios mestres deles em outras áreas. Ele era um homem que tinha o conhecimento para a vida. E é isso que a palavra de Deus faz. Também, Tiago 1, 22 ao 25. Quais perigos podemos enfrentar se aumentarmos o entendimento das Escrituras, mas falharmos em seguir o que ela diz
e não compartilharmos a mensagem das Escrituras com os outros, se não deixarmos a verdade bíblica moldar nossa forma de viver. Qual mal isso pode fazer aos não crentes que nos observam com olhares críticos? Esse texto aqui de Tiago, ele é impressionante, né? É um texto que vem direto na jugular da gente. Ele é um texto fortíssimo que eu amo, né? Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, é algo maravilhoso, irmãos, ver que há um preço, há um risco, né? O risco aí da perda da visão cristã, da perda da autoimagem como um servo de Cristo, né? Por não prática do Evangelho. Mesmo a gente olhando, sabendo quem é, a gente sai por não praticar, a gente sai e esquece. Podemos sair pelo mundo aí como loucos, como alguém que não sabe quem é. Nós sabemos, nós somos cristãos e devemos obedecer e viver a palavra de Deus, né? Sempre. Então, que nós possamos ouvir e praticar. E lembrar, se nós não pregarmos o Evangelho, muitos perto de nós podem perecer e ir para o inferno. Né? Que Deus tenha misericórdia. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos testemunhas. Óbvio que Deus sempre vai levantar, mas se tu não der fruto, nós sabemos o que acontece com os ramos que não dão fruto. Para orar, peça a Deus para avivar suas escrituras, suas sagradas escrituras em seu coração, para que você naturalmente compartilhe sua verdade com as pessoas que ainda andam perdidas longe de Jesus. Esse é o nosso desejo, nossa oração, que você se torne um missionário onde você estiver. Deus te abençoe. Até a próxima, até a quinta aula.